Bom, se tratando de indução magnética, a gente tem aqui que em 1819, Ørsted descobriu que uma corrente elétrica produz campo magnético. Então, a partir dessa descoberta, o inglês Michael Faraday e o americano Joseph Henry dedicaram-se a obter o efeito inverso, ou seja, obter corrente elétrica a partir de um campo magnético. Então, é interessante, né? O Ørsted, ele descobriu que uma corrente elétrica produzia campo magnético, né? Como nós vimos que é uma corrente elétrica passando num condutor, em volta desse condutor, né? Você tinha esse campo magnético gerado pela passagem da corrente elétrica. Então, a partir dessa descoberta, o Faraday e o Joseph Henry, eles dedicaram-se a obter o efeito inverso. Eles pensaram da seguinte forma: ora, se um condutor energizado com uma corrente elétrica é capaz de produzir um campo magnético, então, se nós produzirmos um campo magnético, né, será que a gente vai conseguir uma indução magnética em uns condutores ou um condutor passando por dentro desse campo magnético? Bom, então aqui a gente tem nessa figura a observação do experimento de Faraday. Tá? Então, Faraday, o que ele fez? Ele injetou uma corrente elétrica, né, passando nesse experimento que está aqui, e do outro lado ele colocou um aparelhinho que nós chamamos de galvanômetro. Então, o que ele fez? Ele fez aqui o princípio de enrolamento primário, certo? Podemos chamar de primário, e aqui de secundário. Então, vamos analisar essa figura e entender da seguinte forma. O enrolamento 1, que chamei agora de primário, que seria esse aqui, é uma bobina com um número 1 de espiras de condutor isolado e está conectado através de uma chave interruptora a uma fonte de tensão contínua. No caso aqui, uma bateria. Essa bateria faz circular uma corrente contínua na bobina, ok? Gerando um campo magnético. Este campo magnético é intensificado, pois as linhas de campo são concentradas pelo efeito do caminho magnético do núcleo de material ferromagnético de alta permeabilidade. Então, esse aqui é um material ferromagnético, material com polaridade, certo? Material ferromagnético. Perfeito. Então, as linhas de campo geradas pelo enrolamento 1, que seria o primário, passam por dentro do enrolamento 2, chamado secundário, que é uma bobina com N2 espiras de condutor isolado. E o secundário está monitorado por um galvanômetro. Galvanômetro é esse aparelhinho que está aqui, que vai detectar qualquer corrente que circular no enrolamento. Então, o que acontece? Utilizando o enrolamento 1, gerando uma corrente elétrica através da bateria. Então, qual é o fenômeno que a gente consegue ver? Então, esse material aqui é um material magnético, né? É um material de polaridade, é um núcleo, digamos assim, magnético. E aqui seria o secundário, ou seja, esse fio que a gente está enrolando aqui não tem ligação direta com o primário, ou seja, o primário está isolado do secundário, ok? Então não tem ligação elétrica. A ligação que a gente vai ter aqui é uma ligação magnética. Então, ao injetar tensão no enrolamento 1, há uma corrente e, através do ferro magnético, essa corrente é transmitida para o enrolamento 2. E aqui, esse aparelhinho que nós chamamos de galvanômetro, ele detecta qualquer corrente, então ele vai detectar essa corrente que a gente injetar aqui. Então esse é o princípio da transmissão eletromagnética, que foi o experimento de Faraday. Ok? Bom, então vamos lá. Então durante
Outra coisa que é importante a gente salientar, novamente, conforme já falei, não há contato elétrico entre os enrolamentos primário e secundário, e nem destes com material do núcleo, pois são bobinas feitas em condutores isolados. Então vamos voltar aqui para entender que da forma com que está sendo condicionado essa bobina, né, esses fios aqui, eles são isolados, tá? E não tem como haver contato elétrico entre o enrolamento 1 e o enrolamento 2. Então, os dois enrolamentos eles estão plenamente isolados. Então, durante 10 anos, Faraday tentou detectar a corrente desta forma, utilizando campos cada vez mais intensos e galvanômetros mais sensíveis. Mas ele demorou a ter sucesso, né? Somente em 1831, ao acionar sucessivas vezes a chave interruptora no circuito do enrolamento primário, é que Faraday resolveu o problema e fez as seguintes observações. No momento em que a chave é fechada, o galvanômetro acusa uma pequena corrente de curta duração. Após a corrente cessar e durante o tempo em que a chave ainda permanece fechada, o galvanômetro não acusa corrente. Ao abrir-se a chave, o galvanômetro volta a indicar uma corrente de curta duração em sentido oposto, como indica a figura que nós vamos observar na parte de baixo. Então vamos lá, vamos entender aqui, novamente colocando aqui que o galvanômetro é um instrumento capaz de detectar e medir pequenas correntes e apresenta um ponteiro centralizado para indicar o sentido da corrente, né? Se o sentido está, qual é o fluxo, né? Lembra lá da regrinha da mão direita e do dedo polegar. Então, o galvanômetro é um aparelho que consegue detectar qual é o fluxo dessa corrente. Então, no experimento, o que Faraday detectou? Quando ele fechava a chave, né, fechou a chave, o galvanômetro dava um pulso para um lado, no caso aqui para a direita, no caso aqui para positivo. E a cada vez que ele abria a chave, havia um pulso para a esquerda, no caso negativo. Então foi o primeiro experimento do Faraday que ele conseguiu perceber o funcionamento do galvanômetro, já que quando ele fazia isso direto, o galvanômetro se mantinha ali no centro. Então ele começou a atrelar as suas teorias a esse experimento. Esses 3 momentos que podem ser explicados da seguinte maneira. Enquanto o campo magnético criado pela corrente do enrolamento primário cresce, é gerada uma corrente no enrolamento secundário. Isso ocorre logo após a chave ser fechada, pois a corrente é crescente. Quando o campo do enrolamento primário se estabiliza, se torna constante e a corrente cessa no enrolamento secundário. Olha que interessante, né? Então, no momento que essa chave é fechada, seria o momento do campo magnético ser criado no enrolamento primário. Então, aqui cresce e é gerada uma corrente no enrolamento secundário. Isso ocorre após a chave ser fechada. Depois de um certo tempo, há uma estabilidade e o ponteirinho no galvanômetro volta ali ao centro. Enquanto o campo magnético permanece constante no enrolamento primário, não há corrente no enrolamento secundário. Agora, enquanto o campo magnético diminui no enrolamento primário, é gerada uma corrente no enrolamento secundário, com sentido oposto anterior. Isso ocorre logo após a chave ser aberta e cessa logo após o campo magnético se anular no enrolamento primário. Então aqui é o inverso. Então na hora do desligamento dessa chave, há uma corrente no sentido inverso. Quer dizer, isso é uma diferença entre ligar e desligar a chave que acaba influenciando no sentido da corrente. Então Faraday concluiu. Vamos à conclusão do Faraday. A simples presença do campo magnético não gera corrente elétrica. Para gerar uma corrente elétrica, é necessário variar
fluxo magnético. Olha que interessante. Isso aí é um dos fundamentos que nós temos nos transformadores, né? Então, a simples presença do campo magnético não gera corrente elétrica. Para gerar corrente é necessário variar fluxo magnético. E a este fenômeno chamamos de indução eletromagnética. A indução eletromagnética é o terceiro fenômeno eletromagnético. Então, o experimento de Faraday mostra que, se numa região próxima a um condutor, bobina ou circuito elétrico, houver uma variação de fluxo magnético, aparecerá nos seus terminais uma diferença de potencial, chamado de DDP, ou força eletromotriz induzida, ou simplesmente tensão induzida. Caso o circuito elétrico esteja fechado, esta força eletromotriz induzirá e fará circular uma corrente elétrica induzida. Faraday enunciou que a lei que rege esse fenômeno nós chamaríamos de indução eletromagnética e que se relaciona à tensão elétrica induzida ou força eletromotriz devida à variação do fluxo magnético num circuito elétrico. E a lei de Faraday ainda diz o seguinte: em todo condutor, enquanto sujeito a uma variação de fluxo magnético, é estabelecida uma força eletromotriz ou uma tensão induzida. Então, quando você tem um condutor, onde ali tem uma variação de fluxo magnético, ali é estabelecida uma força eletromotriz, uma tensão, melhor dizendo. Então, a lei de Faraday diz que a tensão induzida em um circuito é resultante da taxa de variação do fluxo magnético no tempo e é dada pela divisão da variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo em que ocorre com o sinal trocado. Ou seja, quanto mais o fluxo variar no intervalo de tempo, tanto maior vai ser a indução induzida. Aqui no nosso cálculo, vocês podem observar que numa bobina a tensão induzida é diretamente proporcional ao número de espiras. Então, nós temos aqui como força eletromotriz induzida, igual aqui a menos o número de espiras, multiplicado pela taxa de variação do fluxo magnético sobre no tempo. Então, a gente tem aqui o cálculo da tensão induzida. Para pequenos intervalos de variações lineares do fluxo magnético, teremos uma força eletromotriz induzida média. Aí já temos um outro cálculo. Com essa conclusão, podemos entender o que ocorre no circuito do experimento de Faraday, apresentado nas figuras anteriores, e transpor o comportamento para os gráficos na próxima figura. O enrolamento secundário envolve linhas do campo magnético produzido pela corrente no enrolamento primário. Sendo assim, se a gente manter a chave interruptora aberta, não há corrente nem campo magnético. Portanto, não existe linha de campo. O fluxo magnético no núcleo é nulo. Sem variação de fluxo no enrolamento secundário, não há força eletromotriz induzida. Portanto, o galvanômetro não indica corrente. Quando a chave interruptora é fechada, no instante do tempo, de acordo com o gráfico mais à frente, a fonte de tensão, que seria a bateria, faz circular uma corrente no enrolamento primário. E o número de linhas de campo magnético no núcleo passa a crescer exponencialmente num curto intervalo de tempo, pois a intensidade do campo vai aumentando em função da corrente imposta ao enrolamento primário. Nesse intervalo de tempo, há, portanto, variação do fluxo magnético no núcleo. Essa variação de fluxo atinge o enrolamento secundário, que aí produz uma força eletromotriz induzida no enrolamento secundário. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente... Aqui nesse gráfico, nós podemos observar no nosso galvanômetro, um galvanômetro com a corrente máxima e com a corrente, digamos assim, máximo para mínima, o fluxo crescente, fluxo decrescente
e o fluxo nulo em termos de tensão. Então, seria um comportamento do fluxo magnético da corrente no galvanômetro para experimento de Faraday. Esse tipo de experimento é interessante fazermos em laboratório, que é uma forma da gente entender melhor o funcionamento desse experimento. Vamos passar um pouquinho à frente e falar um pouquinho da lei de Lenz, né? Então, Lenz, ele disse que o sentido da corrente induzida é tal que origina um fluxo magnético induzido que se opõe à variação do fluxo magnético indutor. Então, a lei de Lenz é expressa pelo sinal negativo na equação da lei de Faraday. Então, um campo magnético de intensidade crescente atinge uma espira circular condutora, né, conforme a gente vai... Deixa eu só passar um pouquinho aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem uma corrente induzida, um fluxo indutor variável crescente e a espira condutora. Então, o fluxo induzido seria quando você coloca, digamos assim, uma carga, novamente utilizando o sentido da mão direita, né, como indica a figura, como a gente pode ver. Aqui a gente coloca uma corrente induzida e o fluxo indutor variável ele é crescente na produção de uma corrente que produz um fluxo induzido oposto. Então, corrente induzida, fluxo indutor variável decrescente. E aqui, uma corrente induzida, fluxo indutor variável crescente. Então, a corrente induzida nos dois sentidos, ok? Então, imagine que aqui a gente coloque uma carga nesse sentido. Então, aqui eu tenho um fluxo indutor variável crescente. Aqui eu já coloco uma carga em outro sentido, eu tenho um fluxo indutor variável decrescente. Isso se tratando em primário e secundário. Sei que agora está um pouquinho complicado, mas quando entrarmos em transformadores, vai ficar mais fácil de entender o fenômeno da indução eletromagnética nesses experimentos. E mais um experimento que a gente pode ver aqui nessa figura, a aproximação do ímã provoca um aumento do fluxo magnético perto da bobina e, consequentemente, começa a circular na bobina uma corrente que cria um campo magnético com polaridade inversa do ímã. Vamos dar uma olhadinha, né? Olha só. Então aqui, o que a gente faz? A gente, com uma fonte ligada aqui ao galvanômetro, né? Então a gente tem aqui um ferro, né, com campo magnético nulo, e aqui é um galvanômetro. Não acontece nada. Por quê? Nessa situação aqui a corrente é nula, né? Observe que o galvanômetro está paradinho. Então esse ferro aqui, né, esse ferro é um ferro polarizado, é um ímã natural. Logicamente aqui é o polo norte e aqui é o polo sul. Vamos relembrar as aulas iniciais, né? E aqui mais um ímã. Polo Norte, Polo Sul. Na situação atual, em que a gente está aqui, nós temos uma separação, né? Então, nada acontece. Na situação B, a gente aproxima esse ímã do outro do campo magnético. Olha o que acontece. Aproximando norte com norte, é criado um campo magnético inverso, e essa corrente, nesse sentido, o galvanômetro tem uma medição negativa. E se invertermos aqui o ímã e levarmos norte de encontro ao polo sul desse ímã, a corrente vai no galvanômetro dar indicação positiva e a corrente vai nesse sentido. Então é interessante, na polarização, o comportamento do galvanômetro. Agora, enquanto a chave estiver desligada, ou melhor, enquanto estivermos afastados, a gente não tem nenhuma manifestação no galvanômetro. Bom, vamos passar aqui mais um pouquinho à frente, que aqui tem os exemplos, o que eu queria passar. Essa parte gráfica não. Eu estou passando muita coisa aqui. Mais importante, bom,
Queria isso aqui. Bom, nesse desafio proposto aqui, nessas figuras, apresenta um experimento interessante de indução magnética. Um ímã em forma de barra, ele é movimentado para cima e para baixo, nas proximidades de uma espira, conectada a um galvanômetro. Então, vamos observar aqui. Ó. Que interessante. Eu tenho aqui situação 1, situação 2, situação 3. Então, aqui a gente está movimentando, né, esse ímã para cima. No momento que eu tiro uma espira, né, um condutor, fizemos aqui uma espira, voltamos ligando ao galvanômetro. No momento que eu levo esse ímã para cima, bem no centro de onde a gente fez essa espira, imediatamente o galvanômetro é levado a um sinal positivo. No momento que eu vou descendo, né, esse ímã, o galvanômetro é levado até o sinal negativo. Agora, no momento que eu fico parado com esse ímã, ele fica lá paradinho ao ponto zero. Então, esse é o fundamento do funcionamento do sentido, né, no sentido do sinal magnético que eu envio ao aproximar e ao afastar. Aquele mesmo exemplo que nós tivemos lá naquela bateria, a cada vez que a gente fecha lá o interruptor e coloca uma diferença de potencial ou uma tensão enrolada no enrolamento principal ou primário, a gente observa logo que essa tensão só é vista no momento da ligação. Quando estabiliza, ele volta até o patamar zero. E no momento que eu desligo, ou melhor, como se fosse um afastamento, ele volta ao sinal negativo. E depois, quando eu permaneço com ele parado, ele fica no ponto zero. Então, esse é o fundamento, é uma lei de Faraday super importante sobre a variação que nós temos da força eletromagnética em termos de geração de diferença de potencial. Bom, vamos aqui avançar no que está mais de nosso interesse. No proposto da aula de hoje. Bom, e aí a gente vai chegando, né? Vamos chegando na motorização. Então, aqui está uma figura de um gerador simplificado com campo magnético no estator e bobina indutora. Então, depois de ter estudado o início da lei de Faraday, do princípio do eletromagnetismo, vamos chegar ao nosso objetivo, né, que é entender o funcionamento de uma motorização, de um motor elétrico. Isso levando em consideração que um motor elétrico é uma máquina, né? Nós estamos estudando as máquinas. Então, o motor elétrico é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica. Perfeitamente. Então, para eu poder transformar energia elétrica em energia mecânica, lógico, eu preciso de uma força girante, preciso gerar movimento. Nós podemos dizer assim, que as duas máquinas que vão ser objetos de nossos estudos seriam motores elétricos e transformadores. Os motores elétricos são máquinas móveis, máquinas girantes. Já os transformadores são máquinas fixas. Então, inicialmente, depois de ter essa brevidade no estudo do eletromagnetismo, para a gente poder ter uma noção inicial da coisa, vamos tentar transportar o nosso conhecimento de eletromagnetismo para essa área de máquinas. Então vamos lá. Então aqui nós temos nessa figura um gerador simplificado com campo magnético, né? No estator
e bobina indutora. Vamos entender o que seria um estator. Estator seria a parte fixa do motor, ok? Dentro daquelas aulas anteriores que a gente deu uma olhada lá no motor, vimos lá as fotos explodidas do motor. Então aqui nós temos um breve exemplo do que seria um estator e um rotor. No caso aqui, seria um motor de corrente contínua. Observe pela polaridade. Temos aqui um polo norte e um polo sul. Então, nós temos dois campos magnéticos aqui fixos. E no meio, nós temos aqui um rotor, que nós conhecemos como armadura, a parte girante, lógico. Essas armaduras são sustentadas por rolamentos, por partes mecânicas, para poder sustentar, né, dentro do campo do motor. Aqui é uma coisa que nós estamos fazendo a grosso modo. Bom, e aqui seriam os anéis de contatos deslizantes através de escova. E aqui seria uma parte, digamos, de consumo. Uma lâmpada, por exemplo, conforme está nesse exemplo. Então, dentro daquele primeiro exemplo, vamos entender o seguinte. Como é que funciona? Eu tenho aqui o rotor girando. Aqui, lá no estator norte e sul, eu tenho uma bobina, campo magnético, outra bobina com campo magnético, levando até a corrente produtora no campo B. Então, o que significa? A cada vez que energizarmos a bobina indutora do estator, teremos um eletroímã girante. Iremos induzir, através dessa corrente produtora no campo, iremos induzir o rotor a girar. Olha que interessante. Não sei se ficou alguma dúvida na parte da corrente produtora no campo B, que seria aqui, né? Isso aqui que nós podemos chamar de campo B, que seria o polo norte e o polo sul. Nesse momento, a gente injeta uma tensão. Para quê? Para que esse rotor seja induzido a girar através do eletroímã que foi induzido nessas bobinas. Agora vamos ver um desenho aqui na prática, né? Melhor, uma foto real, uma foto fiel de como se comporta um gerador simplificado com campo eletromagnético girante no rotor e bobina indutora. Então aqui nós temos o campo magnético. Aqui nós temos o rotor com os polos, polo norte, polo sul. E essa bobina, ela trabalha por cima desse rotor. Então, a cada vez que aqui existe uma indução, foi criado um campo através de uma alimentação elétrica, esse rotor é induzido a girar. Magneticamente, os polos vão se alternando à medida que ele vai girando, e com isso eu tenho aqui uma entrada de corrente. É interessante a estrutura de um gerador, como funciona. Então, podemos comprovar experimentalmente que uma bobina condutora submetida a uma intensidade de corrente elétrica variável tem a propriedade de gerar uma força eletromotriz induzida, que seria a tensão induzida entre os seus terminais, como mostra a figura. Ou seja, a própria corrente variante que circula na bobina cria um fluxo magnético que induz nela mesma.
Isto é uma propriedade chamada de autoindução eletromagnética. Então vamos dar uma olhada aqui, uma bobina induzindo uma força eletromotriz entre os seus terminais, quando submetida a uma variação de corrente. Então temos aqui uma tensão autoinduzida, uma corrente crescente nos seus polos positivo e negativo, que uma corrente variando numa bobina induzindo uma força eletromotriz. Vamos passar aqui. Um momentinho. Vamos lá. Bem, para a gente terminar o assunto de hoje, eu queria enfatizar ainda sobre magnetismo, sobre a origem de tudo. Então, a gente, para tentar entender, assim, numa parte bem global, melhor dizendo, a Terra pode ser considerada um ímã gigantesco. Vamos tentar entender aqui, no final dessa aula. O magnetismo terrestre é atribuído a enormes correntes elétricas que circulam no núcleo do planeta, que é constituído de ferro-níquel no estado líquido, devido às altas temperaturas. Então, vamos imaginar a Terra aqui, né, como um campo magnético, em que, se nós observarmos aqui, a gente tem um polo norte e o polo sul, né, geográfico, e o polo norte magnético. Então, olha que interessante. A gente tem a direção do sul para o norte, né, sempre o polo magnético do sul para o norte, e, digamos, internamente no polo da Terra teremos de norte para o sul. Isso aí é uma coisa fantástica. Por isso que quando a gente pega as bússolas, elas sempre vão apontar, né, para o norte. A gente está falando em magnetização externa. Agora, se nós pudéssemos estar no centro da Terra, toda essa polaridade, todo esse feixe magnético que existe em volta da Terra, do polo norte magnético até o polo do polo sul, melhor dizendo, até o polo norte, nós poderíamos observar isso, né? E internamente seria o retorno dessa polaridade, como se a Terra fosse um ímã gigantesco. É uma coisa para a gente não confundir muito, conforme está aqui na figura, né? Aqui existe o polo geográfico, né? Existe o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. E existe o polo sul magnético e o polo norte magnético. Então, essa aí é a diferença, né, de polaridade da Terra. Por convenção, chamamos de polo norte da agulha magnética, né, aquele que aponta para a região do polo norte geográfico. Entretanto, como sabemos, polos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se atraem. Então podemos concluir que, se a agulha da bússola aponta para uma região próxima ao polo norte geográfico, é porque nessa região existe um polo sul magnético. A mesma agulha aponta no seu polo sul magnético para uma região próxima ao polo sul geográfico. Logo, nas proximidades do polo sul geográfico, existe um polo norte magnético. Então vamos voltar lá à figura para a gente entender que aqui nós temos o polo norte magnético, né, que o feixe vai até o polo sul, do norte para o sul, do norte para o sul. Então essa é a grande confusão da coisa. E aqui é o polo norte geográfico, né? Lá no polo norte, onde fica o Alasca e coisa e tal, lá é o polo norte geográfico, mas é o polo sul do grande eletroímã, do grande ímã que é a Terra. E no sul, né, onde fica a Antártida,
Geograficamente é o Polo Sul, mas para o grande imã que é a Terra é o norte magnético. Interessante, né? É importante que a gente saiba dessa particularidade. E em vários locais da Terra, os polos norte geográfico e sul magnético têm seus sentidos coincidentes. Na maioria dos lugares, entretanto, forma-se um ângulo entre a direção do norte geográfico, o norte verdadeiro, e a direção indicada pela bússola. Este ângulo entre as direções no polo norte geográfico e no polo sul é chamado de declinação magnética. Essa declinação é representada em mapas, como mostra a figura, e é importante notar que esse tipo de mapa é datado, pois a localização dos polos magnéticos ele se altera com o tempo, e as linhas mostram a declinação magnética dentro da média. É super interessante. Se nós pudéssemos ter um mapa mais detalhado, a gente consegue observar sobre essa declinação magnética que existia em 1919 e outra em 1942, como nós temos as mudanças, né? Aqui a gente consegue observar, principalmente aqui na África, como é que a gente tem as mudanças, as declinações magnéticas nesse mapa. E aqui, ao longo das datas, a gente percebe como as coisas mudam. É interessante essa parte de magnetismo, que ela adentra muito na física, e a cada vez mais ela vem fundamentar o eletromagnetismo. Bom, aqui nós temos uma tabela para fio de cobres, vai ser quando a gente entrar realmente na parte de motores, para a gente entender todo o funcionamento. Daqui para frente a gente vai começar em motores elétricos, vamos gradativamente até chegar em transformadores, para que a gente possa estar dando fundamento a essa parte nossa de máquinas. Então, até a próxima aula e um grande abraço.